O pão de queijo parece simples: farinha, queijo, ovos e forno. Mas por trás dessa receita existe um mistério histórico que começa no Brasil colonial. Um período de escassez, improviso e muita criatividade. A pergunta é simples: quem realmente inventou o pão de queijo? Foi um cozinheiro? Um fazendeiro mineiro? Ou será que essa receita nasceu de algo muito maior? Um encontro improvável entre três culturas diferentes. E quando você descobrir a verdade, talvez nunca mais veja o pão de queijo da mesma forma. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavra Ditada. Tudo bom com vocês? Hoje vamos conhecer mais uma história surreal. Vamos falar sobre a verdade escondida sobre o pão de queijo. Quem realmente criou essa receita mineira? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e dá aquele like para ajudar a gente. Fez isso? Agora sim, pega seu cafezinho e bora pro vídeo. Hoje, o pão de queijo é praticamente um símbolo nacional, mas curiosamente, ele não nasceu como uma receita famosa. Na verdade, ele surgiu por necessidade. Para entender essa história, precisamos voltar para o Brasil no século XVIII, uma época em que Minas Gerais estava no centro da corrida do ouro. Milhares de pessoas chegavam à região, mas havia um problema enorme: não existia trigo o suficiente para todos. E sem trigo, não existia pão. Ou pelo menos não o pão que os portugueses estavam acostumados. Sem o trigo, os colonizadores precisavam improvisar. E quem ofereceu a solução foi a cultura indígena. Os povos nativos do Brasil já utilizavam a mandioca há séculos. Da mandioca vinha um ingrediente revolucionário: o polvilho. Esse pó fino, extraído da raiz, podia substituir a farinha de trigo, mas ainda faltava algo: o sabor. Daí que entra outro elemento importante da história: o queijo mineiro. Nas fazendas da região, os produtores começaram a fabricar os queijos artesanais com leite fresco. E quando esses queijos ficavam muito duros ou envelhecidos, eles eram ralados e misturados ao polvilho. A massa era moldada em pequenas bolinhas e logo em seguida levada ao forno. O resultado? Uma massa elástica por dentro e crocante por fora, completamente diferente de qualquer pão europeu. Mas tem um detalhe curioso: durante muito tempo, essa receita nem tinha queijo suficiente. Em muitas fazendas, o pão de queijo era feito com quase nenhum queijo. Era apenas polvilho, gordura e ovos. O queijo era um luxo. Então, como esse pão simples virou um ícone nacional? A resposta está no século XX. Durante décadas, o pão de queijo era apenas uma comida regional de Minas, até que algo mudou. Nos anos 1950 e 1960, a industrialização da produção de queijo em Minas aumentou. E ao mesmo tempo, Minas Gerais começou a exportar sua cultura culinária para o resto do Brasil. Mas o verdadeiro ponto de virada veio nos anos 1980, quando empresas começaram a vender pão de queijo congelado. De repente, aquilo que era uma receita de fazenda virou um produto nacional. E depois, logo, internacional. Hoje o pão de queijo está nas cafeterias nos Estados Unidos, na Europa e até no Japão. Mas ironicamente, quase ninguém sabe quem realmente criou a receita original. Porque a verdade é que não foi uma pessoa só. Foi um processo, um encontro entre três mundos: os indígenas com a mandioca, os portugueses com a tradição do pão e os mineiros com o queijo. O pão de queijo não é apenas um alimento, ele é um retrato da própria história do Brasil. Uma mistura de culturas, de adaptações, de improvisos, de um povo que aprendeu a transformar a escassez em criatividade. Talvez seja por isso que ele seja tão especial, porque cada pão de queijo carrega algo muito maior que uma receita. Ele carrega séculos de história. E agora eu quero saber de você. Você prefere pão de queijo crocante ou mais macio? Comente aqui embaixo. E aí, você sabia dessa história? Deixe seu like, ative o sininho da notificação e, se puder, compartilhe com os amigos. Vamos estar produzindo vídeos todos os dias. Deixe nos comentários seu tema preferido para trazermos aqui no canal. Até logo!